lembrando que essa Comissão da Educação ela está sempre abrindo espaço para as coisas boas e as coisas ruins que estão ocorrendo na área da educação. Nós ficamos muito preocupados com essa posição, porque todos acompanharam, inclusive aí na última matéria do Fantástico, como é o roubo nos executivos, nos ministérios, nas secretarias, naquela parte das licitações, das cartas convite, e isso ocorre todos os dias na cidade do Natal, aqui tanto na prefeitura como no governo do estado. Todos os dias aquelas cartas convite de emergência, e vem essas empresas fazendo isso, e a gente vê aí, existem alguns escândalos, que vereador recebeu isso, deputado recebeu aquilo, e isso a gente tem que ficar indignado, não pode aceitar, mas o pior era essas licitações que ocorrem em todas as secretarias, em todos os órgãos públicos, diariamente, são milhões e milhões tirados num país rico como o nosso, porque para sustentar essa máfia aí, tem que ser um país que tem muita riqueza. E mexem em tudo, aí vão mexer no último ano para tirar os diretores das escolas municipais para ser indicação política dos apadrinhamentos dos aliados de Micarla. Isso aqui não tem sentido. Eu fiquei sabendo isso durante o carnaval, e eu, como professor, mas como eu estudei minha vida toda em escola pública. Saí andando e andava muito, naquela época nem ônibus tinha, Potilândia ali era no finalzinho, a gente tinha que andar quase todo dia para o Manuel Vilaza, para o Polivalente, anos depois de Edgar Barbosa e tudo, e a gente passa por todo esse sistema, chega no século XXI e vê o retrocesso voltando. O que é que custa ter as eleições diretas para diretores? Os caras já têm as secretarias aí, já tem tudo para ser candidato a vereador, e querem mexer numa indicação do diretor de uma escola, lá em Felipe Camarão, em Nova Cidade, lá em Pajuçara, Nova Descoberta, para ter o seu candidato à política, para fazer campanha para vereador, num retrocesso fora do comum. Tira os educadores que já estão lá aí na sua fase final de complemento, que era até para ter eleições diretas agora. Uma luta que nós fizemos, Fátima, quantas reuniões, quase 1 ano e meio para aquela lei, né, dos educadores infantil, juntar com a 058, se não, como foi feito, todo um trabalho, um levantamento lá, feito, discussão, mais de ano de discussão, avança toda uma lei, aí vem coisas, retrocessos como esse, que a gente não pode aceitar. Não é nem como vereador, como educador, é como ex-aluno. Não existe um retrocesso fora do comum. Nós temos que deixar as pessoas que a comunidade escolar escolheu, aquelas pessoas que têm o compromisso, que pode ter um ou outro falha, mas a maioria está dando ali a sua alma. Eu vejo alunos que a gente anda muito como vereador, que levava água mineral. Cada semana levava quem tinha condição, né? Os pais levando fralda aqui, como o Fátima está dizendo. A água mineral, cada um levando uma semana, para que a coisa funcione, porque ele vê aquela realidade e vê na posição do diretor, dos professores ali, que eles estão querendo fazer o melhor. Aí chega a gestão de Micarla, do secretário Walter Fonseca, que muda aqueles diretores, de uma hora para outra, diretores, no último ano de governo, só para ir para a parte de eleição de vereadores. Aí a gente não pode aceitar isso, e por isso que a gente abriu aqui o espaço. O vereador Ranieri já está inscrito, mas antes nós vamos passar para a tia Beth, professora Elizabeth, assessora pedagógica, que ela vai usar a palavra. Em seguida, nós passaremos para o vereador Ranieri e os demais inscritos. Quero registrar também a presença de Paulo aí, né, que Paulo César, também a esposa dele, diretora de CBEU, está aqui participando, além dos demais já citados. Vamos passar para a professora Elizabeth e peço à assessora legislativa para pegar o nome dos demais inscritos. Bom dia a todos e a todas. Eu coloquei algumas considerações a respeito da situação que passou. A Ivana é muito minha amiga, né? Eu tenho outros diretores que são meus amigos, e com a forma com que eles foram exonerados. Eu queria lembrar, né, não sei se Fátima está lembrada, que até a colega do conselho falou sobre isso, que existe uma minuta, né, que já estava quase pronta em relação à eleição dos diretores. E essa minuta foi esquecida, né, nessa gestão,
Simplesmente foi, eu não sei se está engavetado, como é que anda o processo. Então, eu gostaria de lembrar dessa minuta, que o que a gente sabe é que seria feito um novo projeto, iria existir outro procedimento, né? E esquecer esse documento. Então, que esse documento seja lembrado, porque a partir do momento que a eleição direta do diretor de CEMEI ela é colocada, porque a gente sabe que a relação do diretor com a comunidade é uma coisa muito emotiva, né? É uma relação de confiança, ser gestor de um CEMEI. A criança tem tanta criança tem afetividade como os pais, eles se apegam ao diretor, né? Questão da relação de confiança. Então, a partir do momento que você tira um diretor no início de ano, com matrícula pronta, e você joga outro diretor, você já causa um impacto muito grande, e principalmente no ano de eleição, que fica bem caracterizado, que não foi por uma questão pensando no pedagógico da escola, né? Foi pensando realmente numa questão eleitoreira. Então, isso é muito perigoso quando a gente começa a misturar educação e eleição. Não é? Até porque nós somos formadores. A escola ela está formando cidadãos. Então, se eu misturo isso, então, se torna uma coisa muito perigosa. Né? O pai deixa de confiar. Até que ponto eu posso confiar que aquele diretor ele vai estar realmente mostrando os problemas da minha escola, da escola do meu filho? Até que ponto ele está do meu lado? Enquanto pai, enquanto comunidade. Então, o diretor ele representa muito a característica daquela comunidade. A outra questão que eu gostaria de colocar é que seja dada transparência a essa atitude que o secretário, que em nenhum momento ele colocou para a sociedade, para a comunidade, o que foi realmente, qual foi a intencionalidade dessa atitude dele, né, ou da atitude da gestão. Não ficou claro. Né? Outra coisa que me preocupa, eu li na Tribuna do Norte, né? Não sei se a jornalista foi infeliz na maneira que ela transcreveu a reportagem, onde ele dizia que alguns desses gestores tinham sido exonerados por ilícitos. E a jornalista pergunta a ele, está numa Tribuna do Norte, numa reportagem. A moça pergunta, o senhor tem provas? Ele disse, não, mas alguns deles já estão respondendo por ilícitos. Então, fica muito sério quando você não coloca o nome da pessoa que cometeu o ilícito, entendeu? E essa palavra da ilícito é tão pesado, porque para uma pessoa que lê um jornal, diz assim, olha, esses diretores estavam fazendo algo errado. Quando a gente sabe que eles estavam tirando do bolso deles para comprar o gás. Né? Eu visito muitas escolas, visito CEMEIs, porque eu sou assessora pedagógica na secretaria. Então, a gente vê situações que a gente fica triste, a gente vê professor comprando mingau para menino, porque a gente sabe que os CEMEIs tem crianças pequenininhas, comprando fralda, fazendo campanha, fazendo rifa. E isso não é só na educação, isso é na saúde também. Mas como a gente está falando da educação, a gente fica, né, até que ponto? Se dizer que um diretor cometeu um ilícito, se ele está tirando, realmente foi um ilícito. Ele é ilícito com o salário dele, porque ele está tirando dentro da casa dele para colocar dentro de um órgão público por amor. Né? Por amor e por respeito àquela comunidade. Outra coisa, isso compromete o trabalho pedagógico, porque que tipo de relação vai poder ter um professor de CEMEI, um educador, com aquele diretor, sabendo que ele está sendo colocado ali por um político e que se ele abrir a boca, ou se ele reclamar, ou se ele denunciar qualquer coisa, ele pode ser punido, ele pode ser devolvido à secretaria, ele pode ter seus direitos cassados. Né? Que tipo de relação de confiança pode haver nisso? E gostaria de fazer um apelo a essa casa, encerrando minha fala. Eu tenho aqui esse cartão, que é o meu cartão de passagem, enquanto professora. Tenho direito, porque meu salário é pequenininho, só tem direito a quem ganha até 2 salários mínimos, está aqui meu cartão. E ele só me dá direito a ir e vir, a 2 passagens. Hoje eu peguei o ônibus para sair de casa, para vir para cá. Tive que descer no Castelão para pegar outro ônibus, e quando eu subi, eu já tive que pagar outra passagem. Quer dizer, não tive nem direito ao passe livre, como diz, não, você tem direito ao passe livre. Então, eu queria pedir a essa casa que nos desse direito de ir e vir. O professor precisa ir e vir trabalhar, né? Não só eu, como os servidores municipais, nós estamos passando por esse constrangimento de ter que arcar com isso aqui. Se a prefeitura está tendo algum problema com a Secretaria de Transportes, aí é com eles. Mas nós não podemos pagar por isso, nós já pagamos. É descontado do nosso salário e está ficando acumulado aqui nesse cartão. É mesmo que dizer assim, você pagou, mas você não vai ter direito de usar, porque você só vai poder... Como me dá direito de ir e vir, se eu pegar uma carona naquele dia, entendeu? Na sexta-feira, e eu não usar aquela passagem, aquele dia, no outro dia eu não vou poder usar 4, porque eu só posso usar 2 por dia, vai ficar acumulando nesse cartão. Então, é mesmo que eu estou pagando,
todo mês no dinheiro e não está recebendo. Não sei se vocês estão compreendendo o que está acontecendo. Então, já que se existe esse acordo, pelo menos abra até sexta-feira e bloqueie no sábado e domingo, que eu entendo que até no sábado e domingo se usa. Porque quem trabalha na escola e vai fazer um planejamento e precisa pegar o ônibus. Quem trabalha numa escola e precisa fazer, quem trabalha na secretaria e precisa de algum evento que tiver na escola no sábado, quer dizer, não vai trabalhar, vai tirar do bolso para ir trabalhar, porque o cartão fica bloqueado. Era só isso que eu gostaria de colocar. E uma observação. Quando o Fátima falou ali da capacitação dos professores, foi vergonhoso, está sendo vergonhoso nesses últimos 3 anos, a semana pedagógica da rede municipal. Antigamente, a gente tinha realmente uma semana pedagógica, onde a gente ia para o SEMURE, para a gente ter capacitação e os professores voltarem para a escola com alguma coisa de novo. Não, colocar os professores na semana. Cada dia tem se evitado que os professores se juntem, que eles troquem ideias. É como se dissesse assim: se eles se juntarem, eles vão dizer um problema que existe de uma escola para outra. Então, a semana pedagógica foi feita para capacitação. E eles não estão indo capacitados, não estão indo com nenhuma motivação para dentro das escolas, não. Passaram a semana pedagógica, foram 3 dias, 1 hora, para assistir, aprender a fazer cartaz, foi o que foi feito nessa semana pedagógica, aprender a fazer o que a gente já faz. A gente é como que ignorar que a gente tem mestres e doutores dentro da Secretaria de Educação. A gente tem pessoas preparadas, capacitadas, para fazer uma semana pedagógica melhor do que tem sido oferecida a gente. É só isso. Nós agradecemos, e com relação à professora Elizabeth,